Fala aí, gente, beleza? É mais uma reflexão, mais uma reflexão em cima do livro de Apocalipse. E eu queria hoje falar em cima do texto de Apocalipse 1, de 1 a 8. Pensando na ideia de que a mensagem de Jesus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre, né? Em momentos de crise, momentos de dor, em momentos de conflito, de morte, de ansiedade, muita gente recorre ao texto de Apocalipse para anunciar que Jesus está voltando, né? Que o mundo está acabando, coisas desse tipo. Mas o texto, ele não está preocupado em falar como que o mundo vai acabar. Ele está dizendo que Jesus vai voltar, certo? Ele está dizendo que o mal vai ter um fim. Ele está dizendo que aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador irão para o céu. Mas para isso, lembrando, ele usa imagens e usa figuras. E o capítulo 1, de 1 a 8 de Apocalipse, não é diferente do resto do texto. Ele usa várias imagens, né? O capítulo 1 usa várias imagens para falar sobre Jesus, né? Olhos de fogo, né? A ideia de fogo, no contexto bíblico, não tem a ideia de poder, tem a ideia de juízo, né? Tem a ideia de separar aquilo do que é bom do que é ruim, né? O fogo serve para separar, né? Para filtrar aquilo que não presta. Tanto tem um texto lá no Evangelho de João, que os fariseus estão chegando perto ali de João Batista, né? E ele fala assim: eis que virá aquele que vos batizará com fogo e no Espírito. Aí muita gente usa esse texto para falar que a ideia é de um segundo batismo, ou que a ideia de fogo que significa poder, ou falar em línguas e daí por diante. Só que na verdade a simbologia usada ali por João Batista significa o seguinte: eis que virá aquele que vos batizará com fogo, ou seja, aquele que realmente sabe quem presta e quem não presta. Porque existia um grupo de fariseus que eram hipócritas, né? Que viviam de aparência. Então João Batista estava dizendo: ó, vem aquele aí que vai, que sabe realmente o que vocês fazem. Então toma cuidado. E no Espírito é porque ele está avaliando aqui dentro, ó. Ele sabe o que está aí no seu coração, ele sabe o que está na sua cabeça. Então não adianta ter aparência de religioso, não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço, da paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia, eterno e gravata, Bíblia grande, mas se o teu interior está corrompido. Então a ideia de fogo, que é usada em Apocalipse, é usada nos Evangelhos, é usada em muitos lugares do texto bíblico, tem a ver com isso, né? Com destruir, separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O texto de Apocalipse não deixa de usar isso também como figura, né? Para falar de Jesus, que é aquele que nos avalia, né? Ele tem essa condição de saber o que está no nosso coração e o que está na nossa mente, certo? Outras figuras que são usadas aqui em Apocalipse também, no capítulo 1, também nos traz essa mensagem né, de Jesus como aquele que não apenas veio julgar, mas o que veio salvar. E é isso que eu queria conversar com você. Qual é a mensagem do livro de Apocalipse? Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A partir do momento que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho acesso ao céu. Ponto. Acabou, né? Se eu não tenho acesso, se eu não tenho Jesus como Senhor e Salvador, eu não vou para o céu, né? Aqui não está falando necessariamente de religião, de doutrina, mas da ideia de Jesus como aquele que é o caminho, né? Para que eu e você possamos ir para o céu. E essa é a mensagem que continua presente ainda hoje, né? A mensagem do Evangelho não mudou. Você já ouviu muita gente falar que a mensagem da Bíblia é que você seja próspero, que você tenha dinheiro, que você fique rico, que você fique imune aos problemas. A gente está vendo aí, né? A gente está em março de 2020, né? Caminhando aí para abril, e a gente está vendo que ninguém é imune a nada, né? Ninguém é imune a nada, dinheiro não protege ninguém, dinheiro não é sinônimo de bênção. Tem muito político rico aí, mas é rico por causa da corrupção. Tem muito evangélico, muito crente, muito pastor rico aí, mas que está rico porque roubou dos outros, porque não faz aquilo que tem que fazer. Então, dinheiro não é sinônimo de bênção. E aceitar Jesus não quer dizer que você está imune a doenças. O mundo hoje passa por uma crise aí de saúde e todo mundo está sofrendo com isso, ricos e pobres, né? Evangélicos e não evangélicos, gente de tudo quanto é religião. Então, qual é a mensagem que nós devemos continuar a pregar? Jesus é Senhor e Salvador.
E essa mensagem, eu queria que você pensasse 3 coisas em cima disso. Primeiro, a mensagem é para todo tipo de crente, para todo tipo de igreja. O livro de Apocalipse vai, né, dar aqui no iniciozinho, falando que a mensagem, né, é para as 7 congregações, né, para as 7 igrejas. O verso 4, ó. João às 7 congregações que estão na Ásia. Graça para vós e paz da parte daquele que é, que era e que está para chegar. É aí um anúncio aí da volta de Jesus, né? Então, essas 7 igrejas, elas são o símbolo dos tipos de igrejas, dos tipos de crentes que a gente tem, né? Aqueles que consideram também como 7 igrejas reais, o que não é problema nenhum. Mas você vai perceber que o número 7 ele se repete em todo o livro de Apocalipse. 7 congregações, 7 candelabros, 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 estrelas, 7 chifres, 7 olhos, né? Então esse número 7 ele tem uma simbologia, né? É a ideia de que é aquilo que está agindo de maneira ideal ali, né? De maneira completa. Então essas 7 igrejas, elas recebem essa mensagem. Então essa mensagem é para todo mundo, certo? Isso a gente precisa entender. A mensagem do Evangelho é para todo mundo, para todo tipo de crente, né? Pentecostal, neopentecostal, pentecostal, para todo tipo de igreja, igreja pequena, igreja grande, né? Então essa mensagem, né, a gente precisa continuar pregando. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Ou seja, só Ele me leva ao céu, Ele é Senhor, Ele é que dirige a minha vida. Ele dirige as minhas ações, os meus pensamentos. Então não sou pecador. Somos pecadores, continuamos pecando. Somos muito falhos. Mas quando reconhecemos isso, nós também reconhecemos o senhorio de Jesus em nossas vidas. E a gente não deve deixar de continuar a pregar isso. Apesar da dor, né? Tem gente aí que está perdendo emprego, gente que está perdendo parente, gente que está ansioso, está preocupado dentro de casa. Não deixe de perder o foco nessa mensagem. Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, está conosco, está ao nosso lado, estará conosco até a consumação dos tempos. O mundo está acabando agora? Não. Né? É mais uma crise que o mundo está acabando. Não dá para dizer que ele está acabando agora. Certo? Pode acabar, mas a gente não sabe quando que vai acabar. Né? Mas entenda que a mensagem de Jesus continua a mesma e Jesus continua a mesma. É aquele que nos consola, é aquele que está presente. E não é por causa de um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento atípico na nossa era, na nossa realidade, que a gente vai deixar de, como igreja, como crente, deixar de falar e de viver Jesus Cristo como Senhor e Salvador, certo? Segunda coisa, nós cremos que Ele voltará, né? Nós cremos que Ele virá, não sabemos como, não sabemos quando, certo? Mas nós cremos que Ele voltará. O verso 7 do capítulo 1 de Apocalipse vai dizer: eis que chega com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então o Apocalipse fala sobre essa volta de Jesus, né? Há um termo usado no Novo Testamento que é parousia. A ideia da parousia no contexto, né, bíblico do Novo Testamento era a ideia de um desfile militar de vitória, né? Então o comandante, o imperador, alguém que ganhou uma batalha, ganhou uma guerra, voltava de maneira triunfante. Então tinha um desfile, né? Tinha ali uma parada para celebrar a vitória daquele comandante. E o Novo Testamento vai usar, Paulo usa muito o termo parousia, né, no grego, obviamente, né, traduzido. Às vezes é até transliterado em algumas bíblias, né? Mas ele significa essa volta triunfante de Jesus, onde todos verão, onde todos perceberão. Então, nós devemos a cada dia estar preparados para a volta de Cristo. Não sabemos quando Ele vai voltar. Não sabemos se vai ser agora, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 10, 20, 30, mas viva como se Ele fosse voltar hoje. Né? Viva de maneira santa, viva de maneira a dar um testemunho adequado, ajudando o próximo, né? Vivendo aí os valores do reino. Quais são os valores do reino? Mateus 5, de 1 a 13, a gente tem ali as bem-aventuranças. Eu gosto muito desse texto.
Nesse texto a gente tem ali os valores do reino: ser misericordioso, ser pacificador, ser manso. Ser manso não é ser subserviente aos outros, baixar a cabeça, mas aquela pessoa que não é briguenta, que não está ali querendo se impor sempre, que não quer sempre que a sua vontade prevaleça, né? Ser aquelas pessoas que choram, que clamam por justiça, né? Não é aquela pessoa que vive chorando, né, tal, depressiva. Não é essa a ideia, né? Mas é aquela pessoa que se indigna, né, com aquilo que é ruim, se indigna com a injustiça, se indigna com a maldade, se indigna com aquilo que vai contra o bem-estar de todo ser humano, né? Esses são os valores do reino. Então a gente tem que estar preparado para essa volta, vivendo isso hoje, a cada dia, a cada instante. É fácil? É simples? Não é. Mas Deus, Jesus, Espírito Santo nos ajudam a viver isso. O que nós ganhamos com isso? O que nós ganhamos entendendo que Jesus voltará? Entenda, isso não é ideia de juízo. Jesus vai voltar, eu tenho que ser santo, senão eu vou para o inferno. Não é isso. Mas é a ideia de uma celebração. É a ideia de uma vida que vale a pena ser vivida. Viva hoje para ser lembrado para a eternidade, pelas pessoas que estão ao seu redor. E vivendo os valores do reino, ajudando o próximo, amando o próximo, sendo uma pessoa legal, sendo uma pessoa boa, fazendo aquilo que você tem que fazer, a sua vida vai ser uma celebração do reino enquanto estamos aqui. Então não é a ideia de ter medo da volta de Jesus, mas é a ideia de se alegrar, porque ele voltará e nós estaremos com ele na eternidade. E enquanto estamos aqui, a gente vai vivendo aí cada dia, cada instante, certo? Então, ó, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, é para todo crente e para todo tipo de igreja. Nós cremos que ele voltará e por isso nós vivemos de maneira santa, fiel a ele, né, agradável a ele. Lembrando que fidelidade a Deus não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com vida, com entrega de vida, né? Por último, ele é o começo e o fim de todas as coisas. Você nasceu, está vivendo, morrerá, tudo isso em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele é o começo, o meio e o fim da história. A minha e a sua história não estão entregues ao caos. Jesus é o começo e o fim de tudo. Olha o verso 8, mais uma simbologia aí. Ó. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que está para chegar, o Todo-Poderoso. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. Ômega ou omega, né? Dependendo de como você lê. O que ele está dizendo? Jesus é o início e o fim de todas as coisas. Dependendo da sua Bíblia, às vezes você vai ler que ele é o princípio e o fim. Seria a mesma coisa de dizer hoje, Jesus é o A e o Z, né? E aí você entenderia isso de maneira muito melhor, mais completa. Jesus é tudo aquilo que eu e você precisamos. Jesus é a nossa esperança, Jesus é o motivo da nossa vida, como diz aquele louvor antigo, Jesus é o motivo da nossa canção, né? E essa mensagem desse Jesus, que é o tudo, que é o Senhor e Salvador, nós devemos continuar pregando, vivendo e anunciando. Viva cada instante, cada momento, como se Jesus fosse voltar hoje. Mas não com medo da volta, mas com alegria, com satisfação. Que a sua vida seja motivo de alegria para aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque você vive a mensagem do Evangelho. Porque você é aquele crente que entende o que é pecado, está longe do pecado, não aceita o pecado, não é aquele crente chato, né? Mas é aquele crente que transparece alegria, que transparece vida, em uma vida nova, abundante e que será eterna. Então que nós possamos a cada instante, estamos num momento de conflito, de dor, de ansiedade, preocupação, né? E que em meio a tudo isso, você se firme na mensagem daquele que era, que é e está para chegar, né? Não sabemos quando, não sabemos que momento, mas está para chegar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ele está conosco nesse momento. Valeu, galera, é isso aí.